Antes de comenzarmos esa incrível jornada ao passado, imagine um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Um tempo em que a humanidade vivia por séculos, gigantes caminavam sobre a terra. E o próprio Deus decidiu intervir na história da criação. Mas antes de revelarmos os segredos desse mundo perdido, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo fascinante como esse. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e, claro, comente aqui. En base o que você acha desse tema, o mundo prediluviano era realmente um paraíso ou um caos a grave beira da destruição? Eguea, vamos mergulhar nessa história épica. Para entender o mundo antes do diluvio, precisamos voltar ao início de tudo. A Bíblia nos conta, em Gênesis, que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade começou a se espalhar e formar civilizações. Mas como era esse mundo? Longevidade extrema diferente de hoje, as pessoas viviam por séculos. Adão viveu 930 anos, Matusalém atingiu incríveis 969 anos. O ambiente e o próprio design humano permitían essa longevidade. A Terra, possivelmente, era coberta por uma camada de vapor de água que protegia contra radiações prejudiciais, mantendo o planeta mais saudável e equilibrado. Gigantes na Terra? Gênesis 6:4 menciona aos Nefilins, uma raça de gigantes que existia antes do diluvio. Mas que merameles, alguns estudiosos acreditam que eram descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa passagem é acentuada e interpretada de diferentes formas. Alguns dizem que os filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas, creando seres híbridos gigantes e poderosos. Avanço tecnológico e civilizacional. Muitas pessoas imaginam que antes do diluvio a humanidade era primitiva, mas a Bíblia sugere o contrário. En Gênesis 4:20-22, vemos que os descendentes de Caim já dominavam a criação de ferramentas, a pecuária, a metalurgia e até a música. Alguns estudiosos acreditam que a tecnologia pode ter sido muito mais avançada do que imaginamos. Talvez até comparável a grave nossa em alguns aspectos. Corrupção e maldade sem limites, infelizmente. Esse mundo cheio de potencial também era profundamente corrompido. Gênesis 6:5 nos diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era soma continuamente. A humanidade se entregou a grave violência, a grave imoralidade e ao paganismo, afastando-se completamente do Criador. A Bíblia nos revela que o mundo antes do diluvio estava em estado de degradação moral e espiritual sem precedentes. O pecado havia se espalhado por toda a terra, tornando a humanidade irreconhecível aos olhos de Deus. A violência e o caos social. Gênesis 6:11 nos diz que a terra estava corrompida a grave vista de Deus e cheia de violência. A criminalidade e a injustiça eram desenfreadas. Não havia respeito pela vida humana e o poder estava nas mãos dos mais fortes e impiedosos. A influencia dos Nefilins e dos anjos caídos. Muitos estudiosos acreditam que os Nefilins, mencionados em Gênesis 6:4, desempenharam um papel importante na corrupção da humanidade. Eles eram gigantes, poderosos e possivelmente líderes de uma civilização violenta e perversa. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que os anjos caídos ensinaram a grave humanidade segredos proibidos, como feitiçaria, guerra e manipulação genética, a idolatria e o culto a falsos deuses. A humanidade começou a se afastar de Deus e a criar seus próprios ídolos. As civilizações antigas podem ter praticado rituais obscuros, sacrifícios humanos e adoração a entidades malignas. Tudo isso afastou ainda mais os homens do verdadeiro Deus. A paciência de Deus e o chamado de Noé. A pesar de toda essa corrupção, Deus não destruiu imediatamente a humanidade. Ele deu um período de 120 anos para que as pessoas se arrependessem. Nesse tempo, Noé pregou sobre justiça e advertiu sobre o juízo vindouro, mas quase ninguém deu ouvidos. Noé e sua família foram os únicos a permanecer fiéis a Deus. Por isso, receberam uma missão especial: construir a arca e preservar a criação para um novo começo. Um projeto divino. Deus deu ano e instruções detalhadas para a construção da arca. Ela deveria ter cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, sendo feita de madeira de cipreste e vedada com betume. A descrença e o escárnio. Imagine a cena: Noé e sua família construindo um gigantesco navio em terra firme, enquanto as pessoas ao redor zombavam dele. Para elas, a ideia de um dilúvio parecia absurda. Afinal, nunca tinha chovido daquela forma antes. Os animais entram na arca quando chegou o momento. Deus enviou os animais para a arca. Cada espécie entrou em pares conforme a ordem divina. Foi um espetáculo sobrenatural que deveria ter feito a humanidade refletir, mas ainda assim, ninguém acreditou. O dia em que Deus fechou a porta após todos os preparativos,
Deus fechou a porta da arca com as próprias mãos, Gênesis 7:16, es foi o sinal definitivo de que a oportunidade de arrependimento había acabado, o grande diluvio ou juízo de Deus sobre a terra, as fontes do grande abismo, su rompen, Gênesis 7:11, descreve que todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Isso significa que não foi apenas chuva, mas também águas subterrâneas que emergiram, inundando rapidamente a terra, a devastas ao totalas. Cidades foram submersas, os gigantes e os poderosos pereceram, e o mundo que existia antes do diluvio foi completamente apagado. O clamor dos que ficaram de fora, imagine o desespero das pessoas quando perceberam que não estava certo. Provavelmente correram até a arca, tentaram forçar a entrada, gritaram por misericórdia, mas era tarde demais. 40 dias e 40 noites de destruição, as águas cobriram até os montes mais altos. E toda a carne sobre a terra pereceu, somente Noé e sua família e os animais na arca sobreviveram. O novo começo, a promessa de Deus, a arca pousa no Monte Ararate, depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. E a arca repousou sobre o Monte Ararate. O corvo e a pomba, no enviou um corvo e depois uma pomba para ver se a terra já estava seca. A segunda pomba retornou como um ramo de oliveira, sinalizando que a vida começava a renascer. A nova aliança com Deus, quando Noé e sua família saíram da arca, ofereceram um sacrifício a Deus. Como resposta, Deus colocou arco-íris no céu como símbolo de sua promessa. Nunca mais destruiria o mundo como um diluvio. As lições do diluvio para a humanidade. O diluvio nos ensina que Deus é acentuada paciente, mas também é acentuada justo. Ele oferece oportunidades para o arrependimento. Mas a humanidade muitas vezes ignora seus avisos. Aspectos sociais e culturais do mundo antediluviano. A sociedade antes do diluvio, podemos imaginar um mundo cheio de grandes cidades, comércio, artes e cultura. Mas tudo isso foi manchado pela corrupção e pela violência, tornando impossível a continuidade da humanidade sem intervenção divina. A religião e a espiritualidade perdida. Houve um tempo em que os homens ainda cultuavam a Deus, mas como tempo se afastaram, cultos a falsos deuses e práticas ocultistas podem ter se espalhado, distorcendo a verdade divina. O estilo de vida dos antediluvianos. Podemos imaginar um mundo onde as pessoas viviam em sociedades prósperas, trabalhavam com artesanato, comércio e tinham uma vida cotidiana, não um mito diferente. Danos a más en cualquier respeto pelos princípios divinos, o último justo en meio a toda essa decadência. Havia um homem que ainda buscava a Deus, Noé. Sua fidelidade fez dele o escolhido para preservar a humanidade e reiniciar a história. O grande mistério do firmamento. Como o mundo era diferente, a Bíblia menciona que antes do diluvio existia um firmamento que separava as águas, Gênesis 1:6-7. Mas o que isso significa? A teoria do dosel de vapor. Alguns estudiosos acreditam que havia uma camada de vapor de água ao redor da Terra, criando um efeito de estufa que mantinha o planeta mais quente e protegido. Isso explicaria as longas vidas dos primeiros humanos. Um mundo sem chuva antes do diluvio. A Terra era irrigada por uma neblina que subia do solo, Gênesis 2:5-6. Isso significa que os antediluvianos nunca tinham visto chuva antes, o que explica por que ignoráramos avisos de Noé. Gigantes e criaturas poderosas, como um ambiente mais rico em oxigênio e condições climáticas perfeitas. Algumas teorias sugerem que plantas e animais poderiam crescer muito mais do que hoje. Isso pode explicar a existência de gigantes e dinossauros antes do diluvio. O mundo que nunca mais voltou quando o diluvio veio destruiu esse ambiente ideal, transformando o planeta drasticamente. As temperaturas mudaram, a longevidade humana caiu e uma nova era começou. O impacto do diluvio no mundo pós-diluviano. Mudanças climáticas drásticas. Antes do diluvio, o clima era estável. Depois, vieram as estações, os desertos e as geleiras. A diminuição da longevidade humana. Após o diluvio, as cidades começaram a diminuir drasticamente, de 950 anos até agora os 175 anos. Percebemos uma queda drástica na longevidade. A nova ordem mundial, como a destruição da antiga civilização, Noé e seus descendentes tiveram que reconstruir tudo. Isso marcou o início de uma nova era na humanidade. As consequências espirituais. O diluvio mostrou que Deus é acentuada misericordioso, mas também justo. Ele sempre dá oportunidades de arrependimento, mas quando o pecado atinge o limite, há consequências. O que podemos aprender hoje? A humanidade repete os erros do passado. Jesus alertou que os últimos dias seriam como os tempos de Noé, um mundo cheio de pecado, violência e incredulidade. Mateus 24:37-39. Estamos vivendo esse tempo. O chamado para a arca espiritual. Hoje, a arca representa a salvação em Cristo. Quem entrar nela será salvo, mas muitos ignoram esse chamado. O julgamento final. Deus prometeu que nunca mais destruiria o mundo com água, mas a Bíblia diz que um dia a terra será purificada pelo fogo. 2 Pedro 3:7. A esperança para os justos, assim como Noé foi salvo. Aqueles que permanecem fiéis a Deus também terão um futuro garantido.
o mundo antes do diluvio tecnología e conocimiento perdidos, muitas tradições antigas sugieren que a civilização pré-diluviana era altamente avanzada. Más que tipo de tecnología o conocimiento eles possuíam, construções e cidades monumentais. A Bíblia nos diz que Caim construyó uma cidade Gênesis las 4:17. Se essa foi a primeira cidade, quantas outras surgiram depois? Algumas teorias sugieren que as civilizações antes do diluvio poderiam ter construído estruturas gigantescas, comparáveis ou até superiores pirâmides e zigurates da antiguidade. Metalurgia e ciências avançadas Gênesis, las 4:22, menciona Tubal-Cain, ferreiro que trabalhava com bronze e ferro. Isso sugere que os antediluvianos dominaban a metalurgia e talvez outras ciências, como a engenharia e a astronomia. Alguns estudiosos acreditan que esse conhecimento pode ter sido transmitido por seres angélicos caídos, conforme descrito no libro de Enoque. Aposentador ya aos 900 anos, os primeiros humanos viveram por séculos Matusalém. Por exemplo, viveu 969 anos. Gênesis las 5:27. Isso significa que uma única pessoa poderia acumular séculos de conhecimento e passá-lo adiante, criando um ambiente intelectual altamente sofisticado. A queda de uma civilização avançada suavio. Tanto conhecimento antes do diluvio, por que não sobrou nada? O próprio diluvio pode ter apagado os vestígios dessas civilizações, destruindo as cidades e sepultando essa tecnologia, sablama e sedimentos. Talvez por isso ainda existam tantos mistérios sobre os povos antigos. Conclusão final: a história do diluvio não é acentuada apenas relato antigo, mas uma alerta para toda a humanidade. O mundo antediluviano ignorou os avisos de Deus e pagou preço alto. Será que estamos repetindo os mesmos erros? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.